Fala galera, nessa semana a gente vai estar fazendo uma viagem por dentro de um tema que ainda não é tão conhecido e não tão esmiuçado pelo atendimento pré-hospitalar, que é exatamente termorregulação corporal. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Durante a semana a gente vai estar discorrendo as partes sobre a termorregulação e hoje nós vamos falar especificamente sobre fisiologia da termorregulação normal. Então vamos lá, me acompanha. Pessoal, nós temos um corpo que tem várias funções fisiológicas e nós temos um comandante. Esse comandante é um cérebro. E dentro desse cérebro, mais especificamente na parte central da base do cérebro, nós vamos ter um local chamado hipotálamo, que é uma região que se concentra abaixo do tálamo e acima da hipófise, ali próximo da célula turca, que é exatamente uma localização que fica nessa região cerebral. Esse hipotálamo ele vai dividir em parte posterior e parte anterior, tá? Sempre lembrando que a parte anterior desse hipotálamo ela é uma parte responsável por receber estímulos e a parte posterior é parte de emitir estímulos, beleza? Bom, então entenda, o nosso hipotálamo ele é um termorregulador, então ele controla várias funções metabólicas e também a parte de temperatura. Então tudo que é necessário ser feito para que a nossa temperatura aumente ou diminua é controlada pelo hipotálamo, beleza? Ele tem uma preferência de manter uma temperatura central em torno de 37 graus, certo? Então tudo que acontecer no ambiente que favoreça, ou no próprio corpo, que favoreça essa temperatura cair, ele vai desenvolver mecanismos para que essa temperatura suba. Se nós tivermos um aumento de temperatura provocado pelo ambiente ou por fatores intrínsecos do corpo, ele vai desenvolver mecanismos para que essa temperatura caia e se aproxime desse limiar de normalidade, desse limiar desejado de temperatura. E esse limiar ele vai se concentrar em torno de 36,7 a 37,1. Então, esse é o limiar de normalidade. Então, o corpo ele elabora os mecanismos compensatórios, termorreguladores, tá? de resposta autônoma através do sistema nervoso autônomo por meio do hipotálamo. Beleza? Ótimo, muito bem. Então vamos lá. Me acompanha aqui nesses temas para a gente não se perder na temática. Lembrando aqui, pessoal, que nós vamos ter os termorreceptores que vão ser considerados sensíveis e insensíveis. Os sensíveis são aqueles que vão identificar o calor. E os insensíveis, que são neurônios, eles vão ser responsáveis pelo frio. Tranquilo? Muito bem. Bom, lembrando também que nesse sistema nervoso autônomo nós vamos ter a parte aferente, que é aquela parte que vai receber informações de como anda essa temperatura. E aí nós vamos ter a parte eferente, que é a parte que vai mandar as respostas termorregulatórias para o corpo, para as estruturas. Tá? E esses termorreceptores, eles estão distribuídos aí na pele, estão distribuídos na mucosa, nariz, orelha, dedos, mãos, os pés. Então você vê que são locais bem específicos, tanto que o nosso nariz ele fica bem frio, a nossa orelha, então os pés e as mãos, inclusive são os locais que mais eliminam o calor, tá? E é importante a gente estar bem antenado em relação a isso daí. E em relação à falha de termorregulação, gente, nós vamos ter principalmente aonde? Nos idosos, tanto por questões de que ele não tem uma certa camada de gordura para manter calor, como também tem pouco tecido, então isso faz com que ele perca mais calor, tá? Então isso gera uma falha nesse sistema termorregulador. E também os pacientes enfermos, por exemplo, traumatizados, pacientes com alto grau de infecção, tá? E lembrando aí que nós vamos ter a resposta comportamental. Resposta comportamental é toda a resposta que o corpo dá relacionada à queda de temperatura em si, de forma quantitativa. Então, por exemplo, se o ambiente fica frio,
O meu corpo, ele faz com que eu sinta uma sensação de frio para eu poder me organizar, me agasalhar, me movimentar, para eu poder gerar calor, tá? Agora, se o ambiente está quente, ele começa a desenvolver mecanismos para que essa minha temperatura interna caia. Por quê? Porque ele faz com que você sinta uma sensação de calor. Você não vai sentir de fato o calor, você vai ter a sensação de calor promovida por quem? Pelo sistema nervoso autônomo. E quais são esses mecanismos termorregulatórios que acontecem no calor e no frio? Muito bem. Durante o frio, o nosso corpo ele começa a fazer vasoconstrição, piloereção, ou seja, deixa os pelos eriçados, eretos, tá? E também gera tremores, principalmente nos indivíduos acima de 6 anos, tá? Então esses tremores são para quê? Para fazer com que haja aumento de calor interno e dissipação de calor e que haja de certa forma, esse aumento dessa temperatura. Tá? E essa vasoconstrição, ela ocorre por quê? Porque o nosso sangue, quando ele está muito na superfície, ele dissipa mais calor. Então ele pega e tenta resguardar esse sangue mais internamente. Para quê? Para que você não perca tanto calor. Porque o sangue, ele é um detentor de calor. Beleza? Já no mecanismos compensatórios no calor, um dos principais fatores que ocorrem e mecanismos é exatamente a sudorese, ou seja, a perda de suor, que é um ultrafiltrado do plasma que ocorre para que o nosso corpo ele faça uma vasodilatação no calor, tá? Porque ele traz o sangue mais para a superfície da pele, fazendo com que haja uma maior dissipação e perda de calor, beleza? E também ele faz com que o nosso organismo ele fique ruborizado. Por quê? Porque ele faz uma vasodilatação, então essas partes superficiais da pele ficam todas cheias de sangue. Então por isso quando a gente está com calor, a gente fica muito avermelhado, devido a essa ruborização, essa vasoconstricção, tá? Que ocorre por conta do estímulo do calor. Beleza? Bom, e uma coisa importante também, gente, é que, por exemplo, como eu falei no vídeo passado, os bebês, como eles não têm esse mecanismo de tremor, eles não conseguem desenvolver muito isso, então o corpo ele aumenta o consumo de O2 durante o frio, tá? Então isso daí são os fatores que norteiam, né, que explicam um pouco da situação de termorregulação do organismo, tá? Então, até mais com o próximo tema. Durante a semana a gente vai passando mais informações. Até logo!